Oi! Hoje estou acompanhada do meu filho. Quer se apresentar? Meu nome é Pedro, Quantos anos? 6 anos. 6 anos. Bom, primeiro vídeo que eu faço com ele e a gente não combinou nada. Eu vou contar uma historinha desse livro Educação Emocional Positiva, que é o livro complemento do meu curso, né, que me tornou facilitadora da educação emocional positiva, trabalhando então com essa questão emocional das crianças. E aí vou perguntar a opinião dele e a gente vai conversar um pouquinho. Essa é uma história de uma tartaruguinha que gostava de brincar sozinha e também com os amiguinhos. Gostava de ver desenhos e de muitas coisas, mas não gostava muito de ir à escola. Ela não gostava de ficar ouvindo por longos períodos a professora falar, isso era muito difícil para ela. Era comum a tartaruguinha ficar zangada com os amigos. Os amigos pegavam o lápis ou empurravam ela e a incomodavam de algum modo. E quando isso acontecia, a tartaruguinha revidava, dizia coisas feias aos amigos e às vezes até batia neles. Assim, as outras tartaruguinhas não queriam mais brincar com ela e ela ficava sozinha e muito aborrecida, chateada, com raiva, confusa e também muito triste, porque não conseguia se controlar e não sabia como resolver esse problema. Até que um dia ela conheceu uma tartaruga sábia que tinha 300 anos. Ela perguntou à tartaruga sábia o que fazer. A escola é um problema para mim, não consigo me comportar. A tartaruga sábia respondeu: Você já tem a solução, é o seu casco. Quando se sentir muito irritada ou quando estiver com muita raiva, entre no seu casco. Quando estiver dentro do seu casco, você pode se acalmar. Quando eu entro no meu casco, eu faço 3 coisas. Digo a mim mesma que eu tenho que parar, respiro fundo mais de uma vez, se for preciso, e digo a mim mesma qual é o problema. As duas praticaram a ideia. No dia seguinte, a tartaruguinha foi à escola e uma amiguinha começou a incomodá-la. Ela sentiu a raiva crescendo dentro dela. E então lembrou-se do que a tartaruga sábia lhe ensinou e entrou no seu casco, onde era tranquilo. Começou a respirar profundamente e pensar no que deveria fazer. Quando saiu do casco, viu a professora sorrindo. Assim, ela está aprendendo a controlar-se e a fazer mais amigos. Pedro, o que tu achou dessa história? Que eu acho que pra nós o casulo da tartaruga tem que ser tipo, a gente fica de camiseta, de uniforme, a gente casco, daí a gente pensa que a gente tá fazendo e respira e vai fazer outra coisa em vez de ficar naquele exato lugar, mesmo lugar, fazer outras coisas em outros lugares. Tu acha que isso pode funcionar nos problemas da nossa vida real também? Quando nós aqui em casa, né, eu e você, quando a gente tem algum problema, quando a gente... Uma pergunta, na verdade. Tu é uma pessoa perfeita? Que nunca erra? E eu? Sou uma pessoa perfeita que nunca erra? Não, né? E a gente fica com raiva às vezes. E daí o que a gente tem que fazer quando a gente fica com raiva? Respirar fundo e pensar numa solução. Ou tomar um banho. Tomar um banho. Exatamente. Então, o que eu venho trazer para vocês hoje aqui, enquanto conhecimento, né, de educação emocional positiva, para compartilhar com as nossas crianças. Em primeiro lugar, nós somos humanos. A revistinha da Mônica. Na revistinha da Mônica tem muitas histórias legais também, que a gente pode tirar muitos ensinamentos e compartilhar com os nossos pequenos, né? Mas assim, nós somos humanos, a gente vai errar, a gente vai sentir todas as emoções. O que é uma emoção, né? Uma emoção é um processo químico, um processo interno, tá?
acompanhado de um estímulo externo. Então, quer dizer, aconteceu alguma coisa, alguém me provocou, fez alguma coisa em mim e pá, né? Desencadeou aquela emoção, tá? Todas as emoções, elas são naturais, não tem como controlar. Será que tem como controlar, Pedro, a raiva? Por exemplo, não quero sentir raiva. Não tem como, né? Então, quando o seu filho sente alguma emoção, como raiva, tristeza, medo, vergonha, insegurança, qualquer tipo de emoção, essa emoção tá ok. Ela é natural, a gente não tem como não sentir, tá? Nós adultos também sentimos, e é importante que a gente mostre isso para os nossos filhos. Mas o nosso comportamento, o que acontece quando a gente sente a raiva, mas se comporta de uma maneira que não é muito legal? Não sei. A gente pode controlar o nosso comportamento, né? A nossa emoção a gente não consegue controlar, mas o nosso comportamento a gente consegue. Então, em alguns dos workshops que eu já ministrei pela região, os pais têm dito assim, mas o meu filho não sabe se controlar, né? Meu filho não sabe conter os seus impulsos. Ele tem comportamentos que não são muito legais. Aí eu digo, bom, nós somos pais, nós somos adultos. As crianças recém chegaram ao mundo, realmente elas não sabem. Elas têm emoção e elas não sabem o que fazer, e isso é normal. Nós temos que ensiná-las ao que fazer. Então, essa história da tartaruguinha é um exemplo, claro, que a psicóloga Miriam Rodrigues, através do programa Educação Emocional Positiva, tem espalhado nas escolas, tem ensinado para as crianças e tem dado um ótimo resultado. É uma historinha que a gente pode usar, né, para contar para os nossos filhos, que para eles irem treinando. Então, vamos brincar de ser tartaruguinhas. Antes de a gente simplesmente, tô sentindo alguma emoção e reajo de acordo com aquela minha emoção e tenho um comportamento que não é muito legal, antes disso acontecer, entre no seu casco, né? Então, feche os olhos ou cruze os braços ou vá para um quarto, para um outro local, respire fundo algumas vezes, né? Pense bem, poxa, por que eu tô chateado? Por que eu tô com raiva? O que eu devo fazer agora? Então a gente tem várias maneiras de ensinar e de aprender, tá? Existe a aprendizagem vicariante, que se chama, que é o aprendizado de quando a gente tudo que a gente vê, ouve e vivencia, né? Então eu aprendo observando, por causa do neurônio espelho que fica copiando e colando as situações que a gente enxerga. Então tudo que a gente faz, os nossos filhos estão enxergando, eles estão aprendendo com o nosso comportamento. Então quando a gente sente a raiva e explode, grita com eles, perde a paciência com eles, ou enfim, né, de acordo com como é o nosso comportamento com eles, eles estão aprendendo com isso. Então a primeira coisa é olhar para nós. Como eu estou me comportando? O que eu estou ensinando através do meu comportamento para os meus filhos? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Segundo, então, através dessas histórias, desses exemplos, né, a gente ir aos poucos observando e ensinando para os nossos filhos, não cobrando deles uma postura que muitas vezes nem a gente não tem, ou que eles, enquanto crianças, não têm capacidade de nos entregar, né, um comportamento de adulto, por exemplo. Então, ensinando para eles, né? Olha, eu sei que você está com raiva, por exemplo. Ajudá-los a nomear a emoção que eles estão sentindo é fundamental. Sei que você está com raiva, sei que você está estressado, sei que você está frustrado, sei que você está entediado, né? Na quarentena, muitas vezes, agora esse período que a gente está com uma rotina diferente, tá tudo diferente, a gente fica assim. Eu fiquei, né? Às vezes fico impaciente ou estressada. E eu digo, olha filho, hoje eu estou me sentindo assim por causa disso, disso e disso. Então quando ele se sente, ele me diz, mãe, eu estou sentindo isso, isso, isso. Por um reflexo. Porque ele aprende através do que ele vê das minhas atitudes, né?
Então, primeira coisa é ajudá-los a nomear essas emoções, identificar o que eles estão sentindo, dizer que isso é normal, porque afinal de contas é normal, né? Identificar que o que não está legal é o comportamento e não a emoção. Então, jamais diga para os seus filhos que eles não podem sentir raiva, ou não devem sentir medo, ou não devem se sentir tímidos, inseguros, ou qualquer outro tipo de emoção, né? A emoção, ela é natural, ela simplesmente vem, ela está certa. O que talvez não está muito adequado é o comportamento diante dessa emoção. E esse comportamento ele vai sendo aprendido com o passar do tempo também. Conforme eles vão vendo a gente agir, né, e conforme a gente vai ensinando para eles, tá? Uma outra coisa que eu queria compartilhar, então, essa questão do comportamento, né, de focar na questão do comportamento. Se o comportamento não foi legal, você pode se comportar melhor. Pedir para que a criança faça o exercício da tartaruga, né? Faça de conta que você é uma tartaruga. Entra no seu casco, feche seus olhos, respira. Eu estou aqui com você para te ajudar a fazer esse exercício, essa brincadeira, né? Pode transformar numa brincadeira. E depois que a criança fez isso, parabenize, né? Parabéns por você ter feito a atividade direitinho, por você ter brincado de tartaruga. O que você aprendeu com isso? Ou a sua dedicação, a sua paciência. Identifique as características, né, de comportamento ou de emoção que essa criança utilizou para sair dessa situação e parabenize, elogie. O elogio pela questão do comportamento é fundamental. Elogios vazios também não acrescentam em nada, pelo contrário. Foi feito um estudo onde foi identificado que crianças que receberam durante a infância elogios vazios, fúteis, né, sem relação com o comportamento, simplesmente você é a melhor, você é a mais linda, você é maravilhoso, você é perfeito, eles tendem a desenvolver maior depressão, maior violência, comportamentos inadequados na fase adulta, porque percebem que esses elogios não eram reais. Percebem que o tempo passou, a situação mudou e eles não são mais perfeitos. Eles percebem, a gente enquanto adulto percebe, né? Ninguém é perfeito, tá? Então, por hoje, era essa historinha que eu queria contar para vocês. Espero que vocês contem para os filhos de vocês, vivenciem essa experiência de brincar de tartaruga, né, para ver o que acontece. Compartilhem comigo o que acontece aí também. E durante a semana eu vou trazer mais informações, mais algumas histórias, alguns exemplos para que possam ser utilizados, sempre pensando na prevenção, para que as nossas crianças não desenvolvam depressão, ansiedade, demais transtornos. Tá bom? Um beijo e até mais.